Presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos, para lavar o coração, revigorar a nossa fé, erguermos alto nossas mãos, nos assentarmos a teus pés. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos, oferecer nosso louvor, como família celebrar teu perdão, o teu amor, teus grandes feitos proclamar. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Tu estás presente em nós, é por isso que vimos, prontos para ouvir tua voz, aqui nos reunimos. Boa noite aos amados irmãos. Nessa noite tão especial, queremos, em nome de Jesus, celebrar culto de louvor ao nosso Deus. O Senhor, nosso Deus, sabe das nossas imperfeições. Por isso, queremos fazê-lo pela mediação do Senhor Jesus. Ele possa, assim, nos remir de toda a iniquidade, de todo o mal, para que possamos estar dignamente na sua presença. Todavia, antes de iniciarmos, daremos alguns avisos. Continuamos, devido à pandemia, os nossos cultos e reuniões de oração sendo transmitidas ainda por vídeo. Que vocês possam estar, os irmãos, estar se inscrevendo no canal e acompanhando os nossos trabalhos. As reuniões de oração são transmitidas às quintas-feiras, às 18 horas, bem como os cultos aos domingos, às 18 horas. Os pedidos de oração deverão ser enviados via WhatsApp na quarta-feira para o grupo de WhatsApp da igreja. O pastor Bento avisa que prosseguem as visitas. O irmão que desejar visita, favor entrar em contato com o pastor ou com um dos presbíteros. Com relação à cesta básica, comunicamos que a sua doação de alimentos poderá ser entregue ao diácono Vinícius ou à irmã Raquel. Basta entrar em contato com um deles e irão buscar em sua residência. Também agradecemos a todos os irmãos que têm colaborado com gêneros alimentícios para a formação da cesta. Tem abençoado a muitos outros irmãos que necessitam mais. Também queremos dizer que lamentamos, mas, porém, foi da vontade de Deus que o irmão
Durval fosse residir em São Gabriel do Oeste, junto com a Keila e o Adionir. Que o Senhor possa estar abençoando e que também possam mandar o abraço, algum alô para eles, esse tempo e que ele estiver lá com seus filhos. Passamos, então, nesse momento, ao culto propriamente, em que leremos o Salmo 111, para fim de que possamos adorar, magnificar, exaltar o nome do nosso Deus através da palavra que estão escritas neste Salmo. Que os irmãos que estão em sua casa possam estar acompanhando reverentemente a palavra do Senhor. Esteja acompanhando também todos os demais atos desse culto. É para louvor e honra e glória do nosso Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. A obra de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, vemos que o salmista nos ensina nesse salmo que mesmo em tempos de crise podemos ter paz, segurança, verdade, justiça e alegria no Senhor. Ao contemplarmos nesse momento os seus maravilhosos feitos em nossas vidas, porque grandes são as obras do Senhor, como o próprio título diz, as obras magníficas do Senhor. Mas também, para que isso seja possível, é também necessário que rendamos constantemente louvor, gratidão, dia após dia, nas nossas vidas, estando na presença do Senhor. Neste momento, entoaremos, para a honra e glória do Senhor, o hino número 10. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia.
Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos oferece, mediante, Senhor, a obra redentora do Teu Filho Jesus, a oportunidade, o privilégio, Senhor, de podermos estar na Tua presença, rendendo culto de louvor ao Teu nome. Suplicamos-te, ó Pai, que a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu Santo Espírito nos assista nesse tempo, ó Pai, que estamos aqui na Tua presença, Pai. Nós possamos, Senhor, estar dignamente diante de Ti. Eleva-nos, Senhor, fortalece a nossa vida, a nossa fé diante de Ti nesse momento. Sustenta-nos com a força do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nesse momento, passamos aos cânticos espirituais, pelo nosso grupo de louvor musical. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de pasto imundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor meu sofrer, pois de pasto imundas meu ser. Esse nome que transforma minha alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma minha alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Salvação, salvação. Momento para a nossa edificação espiritual, convidamos o irmão Júnior, que estará aqui para nos trazer a mensagem do Senhor desta noite. Que o Senhor abençoe ricamente. Olá, boa noite a todos. É com muita satisfação que nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus nesta noite. E para nossa reflexão, eu gostaria de conversar com vocês sobre o Salmos 23. E se nós perguntarmos a alguma pessoa qual que é o salmo que ela mais conhece, né? A maioria das pessoas certamente vai dizer o Salmo 23, alguns o Salmo 91. Mas o Salmo 23 certamente é um dos grandes salmos conhecidos pelas pessoas.
principalmente o primeiro versículo, em que as pessoas têm muitas vezes isso memorizado, mas é um salmo de apenas 6 versículos e que ele tem grandes lições, grandes ensinamentos para a nossa vida. Vamos então, né, juntos, vamos ler o Salmo 23, vamos ver o que Deus falou conosco por meio desse salmo, quais as lições que nós podemos tirar nesse período em que nós estamos também de quarentena, nós estamos, às vezes, na expectativa de que termine esse período em que nós estamos de isolamento social, que estamos tendo que fazer nossas celebrações online. Vamos ver quais as lições que Deus nos traz por meio desses salmos. Então, o Salmo número 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. São apenas 6 versículos, e eles têm uma profundidade muito grande, eles falam muito ao nosso coração. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que esse salmo fala para mim, que me edifica, que me traz paz, e eu espero também que essa mensagem, que essa palavra também sirva ao seu coração, sirva para a tua edificação, sirva para lhe trazer paz. Então, a proposta nossa é realmente que nós olhemos com uma lupa e que nós possamos ver o que tem, né, dentro desses salmos. Quais são as palavras, quais são as lições que Deus traz para nós por meio do Salmo número 23. Eu quero nesse instante orar para que Deus abençoe esse momento e para que Deus fale comigo e fale com você que está aí assistindo nesse momento essa mensagem. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra. Que ela fale conosco essa noite, que ela fale ao meu coração, que ela fale ao coração daquele que está assistindo essa mensagem, ó Deus, na sua casa, que está em isolamento social, ó Deus, que está reunido com a sua família, com a expectativa de dias melhores. Que seja um bálsamo para o meu coração, que seja um bálsamo para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, dando sequência, o primeiro versículo desse salmo diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu gostaria, inicialmente, de destacar uma palavra que está dentro desse primeiro versículo, que é a palavra meu. É interessante que Davi usou a palavra no singular. Ele não falou, o Senhor é o nosso pastor. Ele falou, é o meu pastor. Então, Davi reconhece que o Senhor tem um zelo por ele, tem um cuidado com ele, na mesma condição que um pastor de ovelhas tem com as suas ovelhas. E Davi era pastor de ovelhas. Né? Davi era pastor de ovelhas. Ele escreveu esse salmo. E ele se coloca na condição de uma ovelha diante do Senhor, que é o seu pastor, que é o seu cuidador. É como se ele fosse uma ovelha de um pastor que só tem essa ovelha. Então ele reconhece esse cuidado especial de Deus para com ele. Ele é o meu pastor, ele é o meu cuidador. Da mesma forma que Davi, você também pode ter essa sensação de que Deus é o seu cuidador, ele é o seu pastor. Para isso, você tem que aceitar ele também como Senhor, como pastor da sua vida, como cuidador e zelador da sua vida, para poder fazer essa declaração que ele é o meu pastor, e não exatamente o nosso, mas o meu. A sensação de que ele está cuidando especificamente de você como um pastor que está segurando uma ovelha no colo. Mas esse versículo ele continua, né? Ele tem a segunda parte dele que diz o seguinte: nada me faltará. Se você perguntasse para uma ovelha, o que quer dizer
nada me faltará, se você perguntar para o animal, ovelha, fala assim, ovelha, se você falar que tem tudo na sua vida e que nada está te faltando, o que que tem para você? Certamente ela falaria, me tem alimentação, eu tenho água, eu tenho abrigo. E era isso que provavelmente Davi falava, que o Senhor Deus provia as suas necessidades essenciais. Então, para uma ovelha, era água, alimentação, proteção. Isso são o quê? Necessidades essenciais. Ou seja, são necessidades para que você possa viver, para que você possa existir. Então, Davi reconhecia que Deus provia as suas necessidades, assim como um pastor leva as ovelhas para comer, leva as ovelhas até a água, recolhe elas no final do dia no aprisco e lhes dá proteção contra os perigos da noite. Da mesma forma, Deus também tem esse zelo conosco, de suprir as nossas necessidades. Muitas pessoas pensam que Deus tem que dar além das necessidades. As pessoas, por vezes, ficam querendo que Deus lhe dê um grande carro, um avião, uma grande bolsa, qualquer outra coisa material. Você até pode conseguir, por que não? Pelo fruto do teu trabalho, pela bênção de Deus. Mas Deus nos promete suprir as nossas necessidades. Davi reconhece isso, e ele fala que o Senhor é o pastor dele, e nada lhe faltará, nada de essencial. A gente encontra isso também lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, que diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não diz de cada uma das vossas vontades, diz cada uma das vossas necessidades. Então Davi tinha, essa convicção que o Senhor Deus cuidava dele e que o Senhor Deus era o pastor dele, que zelava por ele e que supria as suas necessidades. Da mesma forma, você pode se colocar diante de Deus como uma ovelha e deixar Deus ser o seu pastor, o seu cuidador, o seu zelador, aquele que te pega no colo para cuidar. Então, essas são as lições, são os ensinamentos que nós tiramos do primeiro versículo do Salmo número 23. Avançando para o segundo versículo, que diz o seguinte: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E eu quero destacar aqui a palavra pastos verdejantes. Se você já assistiu algum documentário sobre os tempos bíblicos, ou teve a curiosidade de olhar pela internet como que é a região do Egito, a Cisjordânia, Israel, as cidades ali no entorno de Israel, do país, você vai ver que são regiões bastante secas, bastante áridas, com muita areia, poucas árvores, praticamente ausência de verde, exceto lá no entorno do Rio Jordão, que é a terra que mana leite e mel. Mas tirando essa região, todo o restante eram regiões muito secas, muito áridas. E aí, Davi, na condição de ovelha, fala: o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Então, para aquela condição, um pasto verdejante, num local seco, num local que você não tinha praticamente nada de verde, Deus o fazia repousar em pastos verdejantes. Assim como na tua vida, Se você passa também por momentos de dificuldade, por momentos de aridez, por momentos secos na sua vida, o seu pastor tem condição também de te fazer repousar em pastos verdejantes, de te fazer ter descanso, de te fazer ter um momento em que você possa recuperar as suas forças para seguir a sua caminhada na sua vida. Então, Davi foi muito feliz, muito abençoado em fazer essa comparação, que o Senhor é capaz de tirá-lo da aridez, do lugar seco, e colocá-lo em pastos verdejantes. E é interessante que o versículo continua, ele diz, na sua continuidade: leva-me para junto das águas de descanso. E aí tem um detalhe, que eu gravei para você ver: águas de descanso.
O que são águas de descanso? Lá era um lugar muito seco, né, como nós falamos. Então, se você encontrasse um lugar que tinha água, certamente aquilo lá lhe traria, além de saciar a sua sede, também lhe trazer tranquilidade, iria lhe trazer oportunidade para recuperar as suas forças. Para você entender isso, imagina aqueles dias de dezembro, que está muito seco, com 40 graus de temperatura, que não tem brisa nenhuma, e se você pudesse, se Deus te desse a oportunidade de estar num local como esse que você está vendo, com sombra, à beira de um riozinho, com água correndo, você pudesse sentar na sombra do riozinho, na sombra das árvores, colocar o pé lá no riozinho, escutar a água correndo, o barulho dela nas pedras, que maravilha que seria! Isso seria realmente um descanso junto às águas de descanso. E era isso que Davi sentia, que Deus o permitia ter esses momentos de descanso, esses momentos de tranquilidade, mesmo diante das situações difíceis, mesmo mesmo estando num local que realmente o solo era seco. E esse solo seco, esse local seco, pode representar as suas dificuldades também. Pode representar as suas lutas pessoais, pode representar a tua insegurança, por exemplo, nesses momentos em que muita gente está desempregada, muita gente está angustiada, né, por conta de questões de saúde, muitas pessoas estão com medo. Então, Deus tem condição de te levar para as águas de descanso. Mas para isso você tem que confiar, você tem que acreditar que esse Deus é o teu pastor, é o teu cuidador e que Ele pode te conduzir também, em meio a situações de muita dificuldade, de situações muito secas, lhe conduzir a águas de descanso. Então essas são as lições que eu vejo aqui no versículo de número 2. Perdão, dando continuidade, o versículo número 3 diz o seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui eu gravei essa palavra refrigera-me. Refrigera-me é uma palavra que significa esfriar. Então, em casa, a gente tem, na nossa casa, um eletrodoméstico que se chama geladeira. Mas a geladeira também é chamada de refrigerador. Então, algumas regiões do país chamam de refrigerador. E quando você assiste uma propaganda na televisão, você ouve lá falando refrigerador da marca tal, portanto. Então, refrigera a minha alma significa que Deus é capaz de esfriar a sua alma. Esfriar no sentido de tranquilizar. Então, se a gente fosse usar, né, uma gíria que a gente usa no nosso dia a dia, é como se Deus falasse: fica frio, fica tranquilo. Né? Eu coloquei até uma figurinha aí para você entender. Então, Deus fala para Davi: fica frio, fica tranquilo, porque eu refrigero a sua alma. Eu te faço ter tranquilidade. Não esquente a cabeça. Eu refrigero a sua alma. Então, novamente, Davi reconhece que além de fazê-lo passar por momentos de descanso em meio às situações extremamente secas, Deus é também capaz de refrigerar a alma, de lhe trazer tranquilidade, de fazer com que ele fique calmo. Mas o versículo 3 continua, e ele diz o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui eu grifei a palavra veredas da justiça. A gente pode entender por veredas da justiça sentidos diferentes. Primeiro, a gente pode entender que Deus é justo e que nós, seguindo o caminho de Deus, seguindo por esse caminho de justiça, seremos justificados no dia do nosso encontro com Deus. Por outro lado, a gente pode entender que as veredas da justiça são caminhos de retidão pelo qual Deus espera que a gente caminhe. Ou seja, que a gente seja uma pessoa correta, que a gente não se desvie para a direita, que a gente não se desvie para a esquerda, para que a gente ande por caminhos de justiça. E a palavra diz que Deus guia-me
pelas veredas da justiça. Davi falava que Deus o guiava. Deus nos dá essa oportunidade também, porque quando nós tomamos ciência da palavra de Deus, nós entendemos que Deus espera isso de nós, que a gente ande por caminhos de justiça. E andar por caminhos de justiça significa ser justo e correto, desde as pequenas coisas, como, por exemplo, quando você vai estacionar e tem uma vaga lá de idoso ou de cadeirante que está vazia, e você não se enquadra nessa situação, se você é justo e correto, você não vai parar ali. Se você recebe um troco errado na padaria, você vai devolver. E aí isso extrapola também se você não sonega impostos, se você não rouba, não mata, ou seja, se você segue uma vida de retidão desde as pequenas coisas. E por que que Deus te guia? Porque Ele te deu esse entendimento. Ele te fez conhecer que a vontade dEle é que você ande por caminhos de justiça, que você seja sal, que você seja luz numa geração corrupta, numa geração rebelde, uma geração que não quer saber das coisas de Deus e que muitas vezes também está disposta também a fugir de princípios cristãos. Mas se você teve contato com essa palavra, é porque Deus está te guiando por veredas da justiça. Então Deus fala com Davi. E Davi reconhece que Deus o guia por veredas de justiça, por amor do seu nome. E assim Deus também espera que a gente ande por esses caminhos. Dando continuidade, o versículo número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Se eu perguntasse aqui, ou se o pastor colocasse na porta da igreja um aviso assim: excursão para o vale da sombra da morte, saída dia 20 de agosto às 7 da manhã, valor R$100, pode ser pago em 10 vezes, em 10 de 10. Quantos iriam para a excursão para o vale da sombra da morte? Provavelmente ninguém. Por quê? Porque ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém quer passar por situações difíceis. Ninguém quer passar por situações, inclusive, de risco de morte. É por isso que Davi fala: ainda que eu ande, eu não quero, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí eu destaquei a palavra, porque tu estás comigo. Eu não quero andar pelo vale da sombra da morte, mas ainda que eu ande, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Imagina as ovelhas sendo guiadas por um pastor por uma região que tem muitos lobos. As ovelhas confiam no pastor. E elas passam por essa região porque acreditam que o pastor vai protegê-las. Assim como também, se você se coloca na condição de ovelha, ainda que estejamos talvez nesses dias, que nós estamos numa pandemia, passando por situações que nos lembram o vale da sombra da morte, porque quase todos os dias nós ouvimos falar em morte, ouvimos falar em hospitais, falamos em gente em UTI, que é uma situação muito difícil, mas você tem um pastor que é capaz de passar por essa situação sem nenhum temor. Não significa que não haja luta, que não haja riscos, que não haja dificuldades, mas a palavra diz que o Senhor, que o teu bordão e o teu cajado me consolam, ou seja, que o pastor estaria contigo, te guiando com o teu cajado. Então, da mesma forma, isso se aplica na nossa vida. Ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, é importante que você tenha essa consciência, que se você se colocar na condição de ovelha, o teu pastor tem condição de te guiar por esse momento de dificuldade. O versículo número 5 do Salmo 23 diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É interessante que nesse versículo, novamente, Davi usa a sua fala no singular, né? Ele fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários.
Só que ele fala, unges a minha cabeça com óleo. E depois ele diz novamente, o meu cálice transborda. Então, você pode estudar esse versículo, se você ler sobre ele, vai encontrar diversas formas de tentar entender esse versículo. Mas ao meu coração, ele me fala o seguinte, né, que Deus pode permitir que a gente esteja rodeado de pessoas perversas, de pessoas que não estão dispostas a andar pelas veredas da justiça, que a gente pode ter no nosso entorno pessoas descrentes, pessoas blasfemadoras, pessoas golpistas, pessoas, ou seja, que não tem nenhum tipo de pudor moral ou ético, né? Mas que Deus pode te abençoar, pode ungir a tua cabeça, fazer transbordar o teu cálice, ou seja, transbordar de bênçãos a tua vida, de modo que todos esses vão evidenciar, vão ver. Aqui está dizendo que preparas uma mesa na presença dos adversários e o meu cálice está transbordando na frente dos adversários de Davi. Então Deus fala, olha, ainda que você esteja rodeado de pessoas perversas, eu posso ungir a tua cabeça. Eu posso fazer o teu cálice transbordar. Ungir a cabeça significa abençoar. E o cálice transbordar significa exceder de bênçãos. Então, se você se colocar diante de Deus como ovelha, são possibilidades que Deus pode conceder a você. Não se trata de uma situação de troca, mas se trata de você se colocar debaixo da vontade de Deus. O pastor, ele sempre vai querer o bem da ovelha. Então, você se colocando diante de Deus, você tem a oportunidade também de, assim como Davi, fazer uma declaração como essa, que ainda que eu esteja rodeado de inimigos, o Senhor tem como me abençoar e me fazer o meu cálice transbordar de bênçãos. E por fim, chegamos ao versículo de número 6, que diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse versículo, a gente pode dividir ele em duas etapas, e eu falo para você que talvez seja um dos versículos, se você entender bem ele, talvez um dos versículos que mais fala ao nosso coração. Por quê? Porque ele fala da tua vida presente e ele fala da tua vida na eternidade. Vamos dar uma olhada? Então eu gravei aqui, a primeira parte. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, enquanto você estiver vivo e enquanto você estiver disposto a ser cuidado por esse pastor de ovelhas, você se colocar na condição de ovelha, você pode usufruir da bondade e misericórdia de Deus. Por quanto tempo? Todos os dias da sua vida. Assim que Davi declarou que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Davi tinha essa convicção que ele estava se colocando diante de Deus na condição de ovelha. Então, enquanto você estiver vivo, bondade e misericórdia. Olha que duas benesses de Deus para a sua vida. Um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Um Deus que cuida de você e um Deus que é capaz de te perdoar pelas tuas falhas, pelas tuas transgressões. Ah, mas e quando eu morrer? Quando você morrer, aí vem a segunda parte do versículo, que diz o seguinte, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que maravilha, que maravilha. Ou seja, enquanto eu estou vivendo, a bondade e a misericórdia do Senhor vai estar comigo. Mas quando eu morrer, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é um versículo que aborda a nossa vida, desde a nossa existência aqui na terra até a nossa existência eterna. Então, uma promessa de Deus para quem está disposto a ser ovelha. Né? Assim como, e Davi tinha essa convicção, tinha essa certeza de um Deus cuidador, a ponto dele escrever sempre no singular, mas você também pode buscar ser uma ovelha que ouve o seu pastor, que ouve o seu Senhor, e ter essa convicção que ela vai estar cuidando e zelando da sua vida. Para finalizar, eu quero dizer a você o seguinte, se você
já reconheceu esse Senhor como um pastor na sua vida, que você possa realmente ter essa convicção e ser de fato uma ovelha fiel a esse Senhor a cada dia. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo no nosso país, até mesmo no nosso planeta, por vezes nos desanima, nos faz passar até por uma certa incredulidade, por desesperança, mas o Senhor está presente e Ele pode te cuidar, mesmo que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Ele pode zelar, pode cuidar de você. E se você ainda não conhece esse pastor, se você ainda não teve esse encontro com esse pastor, eu te convido a orar para Deus e falar assim: Senhor Deus, quem que é esse pastor que cuida das ovelhas? Eu quero conhecer. Se você manifestar o seu desejo para conhecer a Deus, Deus é capaz de ter também um encontro com você. Muitas vezes as pessoas falam: mas como que é esse Deus? Eu nunca vi, nunca senti, não sei como que é. Abra o seu coração, fala assim, ore para Deus: Senhor Deus, revela-se a mim, revela-te a mim, fala comigo, se mostra, deixa eu te conhecer. Eu já fiz essa oração um dia, há muitos anos atrás, e Deus falou com o meu coração, Deus se revelou ao meu coração. E eu passei a entender essa mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo, e passei a entender que Deus realmente pode ser o nosso pastor, que cuida da nossa vida em todos os momentos. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde todos aqueles que estão no seu entorno. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós. Para finalizar, eu gostaria de orar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor pode ser o nosso pastor. E que a gente tenha uma fé, assim como Davi, né, de reconhecer que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Que o Senhor pode nos guardar, inclusive das adversidades. Que o Senhor pode nos conduzir por caminhos de justiça. E que a Tua bênção esteja sobre cada um daqueles que estão aí nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Após a excelente reflexão da palavra do Senhor, através do teu servo, irmão Júnior, queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela essa oportunidade e também agradecer ao irmão Júnior e dar o nosso abraço a ele e a toda a sua família. Já caminhando para o final do nosso culto, entoaremos ainda o hino número 368. Guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz.
Convidamos nesse momento o pastor Bento, pastor desta igreja, para a oração final e tríplice amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram vendo esta programação, essa transmissão, e que Deus possa ter falado com você através do Salmos 23, e que nós possamos, assim, sempre ser cuidado por esse Deus, Deus maravilhoso, que está sempre prometendo estar conosco sempre. Basta a gente confiar, como nosso pregador disse, basta a gente ter um encontro com Ele, e depois nada vai nos atingir, a não ser da vontade do Senhor. Então nós queremos agradecer ao Diácono Júnior, né? Leve o nosso abraço à igreja do Nova Lima, todos os irmãos também que estão nos vendo, um abraço, e que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, caminhando para o encerramento, orarmos e agradecermos ao nosso Deus. Te agradecemos, Deus, por esse dia de oração, de reflexão, por esse momento, Deus, em que a Tua palavra fala com o Teu povo. Sabemos, ó Deus, que ela é edificante, ela é consoladora, ela é confortadora, mas ela também nos chama a responsabilidade de a cada dia, ó Deus, nos fortalecermos, encontrarmos com o Senhor, fazermos, Senhor, o nosso exercício devocional, isso que estamos fazendo aqui, Pai. Edifica, Senhor, a Tua igreja, que ainda, Senhor, não está podendo se reunir, e que cada um nas suas casas possam estar lendo a palavra, possam estar orando ao Senhor, possam estar, ó Deus, crescendo em estatura e graça, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por essa noite, continue a nos abençoar, nos dê uma boa semana, Deus, na Tua presença. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Estamos encerrando o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos ser gratos a Deus por podermos oferecer esse culto de louvor ao seu santo nome. Queremos desejar a todos uma boa semana, que Deus esteja abençoando as suas vidas dia após dia, esteja conosco nos demais trabalhos e esteja se inscrevendo no canal e que possamos juntos louvarmos, bendizermos, exaltarmos o nome do Senhor.